Você gosta de filme de ação? E filmes de ação com Liam Neeson? Agora, imagina um filme em que o ator faz o papel do dono de uma fazenda no Texas e se vê na condição de ajudar um menino mexicano que precisa escapar de bandidos. Nem precisa usar imaginar. Esse filme existe e se chama Na Mira do Perigo, em que as cenas de ação contra um cartel de traficantes prometem empolgar qualquer espectador. E sabe onde você pode assistir esse filme? Exatamente, no Telecine. Estreando com exclusividade através do selo Telecine Premiere, Na Mira do Perigo é aquela diversão com tensão que todo mundo adora. E o filme chega na plataforma do Telecine já no dia 26 de junho. E aí, bateu uma vontade de curtir este e outros filmes de ação? Então é só clicar no banner da postagem deste podcast e fazer seu cadastro no Telecine. Além de ganhar os primeiros 30 dias sem pagar nada, você ainda vai ter acesso a mais de 2.000 filmes de todos os tipos, épocas e países. Tem para todos os gostos. Ah, e vale lembrar que se você tem acesso aos canais Telecine na TV paga, é só acessar o app com o login da sua operadora e você não paga nada mais por isso. No Telecine, o filme é só o começo. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim. Um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 419. Eu sou Rafael Arinelli e silêncio, Javier. Eu sou Marina Anderi e, gente, eu queria muito Giuseppe de estimação. É só isso que eu queria. Eu sou Edu Sasser e nada melhor na vida do que ter um amigo de verdade. É verdade. Ó, fica o recado. Aliás, já estamos em amigo, ó. Só esse podcast já é um complemento dessa frase do Edu. Eu sou Daniel Cury e se fosse no Brasil a galera ia ficar chamando ele de Lucas e não ia entender o nome dele. É verdade. Porque no Brasil a pessoa não pode chamar Luca. O pessoal fica assim, Lucas? Não, é Luca. Metade do filme ia ser ele falando Lucas! Dele, não, é Luca. Ah, é. Lucas? Só isso. O filme todo. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 419 para bater um papo sobre o novo filme da Pixar. É isso mesmo, dessa vez a gente veio aqui para discutir um pouco sobre esse filme que foi lançado agora, recentemente, que é o Luca, né? Que está disponível lá no Disney Plus e você pode assistir, tá fácil, tá ao alcance aí. E é um filme que tem bastante coisa aqui pra gente falar. E pra bater esse papo, nós trouxemos aqui, novamente estreando no ano, porque ela já estreou aqui, né? Já estreou aqui no podcast Cinemação, já esteve aqui com a gente várias vezes, mas estamos aqui com Marina Anderi, lá do Potterish. Ma, seja bem-vinda. Feliz ano novo, viu, Ma? Muito obrigado, gente. Feliz 2021 pra vocês, muita paz e prosperidade. Obrigado pelo convite. Como eu falei antes da gravação, eu tava assim, orando todas as noites pra que acontecesse, entendeu? No meu canto, assim. Não vou forçar, vou deixar ser natural. E aí finalmente vem o convite, muito emocionado de estar aqui. Luca, que é muito fofo, então feliz. Que demais. E Ma, fala um pouquinho, né? O que é o Potterish, pra quem não conhece, pra quem quer conhecer. O que é isso? Isso me lembra alguma coisa Potterish, ó. Exato. O Potterish é um portal de Harry Potter, né, um portal do mundo bruxo, que tá no ar aí desde 2002, então faz um tempinho aí, daqui a pouco, nossa, ano que vem faz 20 anos, tá louco? Caraca! Pois é, eu não estou lá desde então, porque senão eu teria entrado com, 3 anos, aí não acho que eu acho que eu me considero inteligente, mas eu acho que seria um nível além, assim. Mas, então é isso, a gente tá no ar há muito tempo, então a gente tem muito um conteúdo no site, né, a gente
dedicado a Harry Potter, então as notícias que saem relacionadas ao mundo bruxo, a gente tem uma Wikipédia, a gente tem uma página de conteúdo, a gente tem uma galeria, várias coisas, e também, né, faz um trabalho nas redes sociais, que é mais aquela coisa de colocar conteúdo, fazer meme, essas coisas assim. E agora, essa primeira vez, isso que eu fiquei pensando, gente, que irônico, agora que eu tenho um podcast, o pessoal do Cinema Sala me chama pra divulgar ele. A gente tem um podcast, que é o Semanário dos Bruxos. Sim. Né, que basicamente a gente sai toda terça-feira e que a gente fala aí de diversos assuntos dentro do mundo, de personagem, de algumas polêmicas, de certas coisas assim que a gente tem pra discutir. Uhum. E que tá sendo muito legal. E realmente, assim, queria agradecer vocês, porque vocês me incentivaram por livre e espontânea pressão a fazer um podcast várias vezes. Toda vez eu falava que ia fazer, e aí, você não fez ainda? E aí? Exatamente. Aí agora rolou, então, nossa, assim, me ajudaram bastante, inclusive no início. Ai, mas qual programa se usa? Como é que você grava? Porque eu não fazia ideia. Que legal. Então, tipo, tem sido muito legal e muito legal estar aqui de volta também. Que legal, mas seja bem-vinda, é sempre uma alegria ter você aqui. E temos aqui, né, o nosso querido amigo Edu Sasser. Se você procurar pela internet, você vai ver que existe aquele programa do Porchat, né? Que história é essa, Porchat? O nosso amigo Edu Sasser, ele tem o The Sasser Show, que é ali, ó, pau a pau, entendeu? O pessoal usa o mesmo sobrenome para colocar o nome no podcast e tal. É incrível. E eu e o Dani estivemos lá recentemente, lá no Logado, no podcast The Sasser Show, para bater um papo com o Edu. E o Edu agora tá aqui com a gente, vai ajudar a gente a debater o Luca. Edu, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. E eu queria que você falasse um pouquinho também, né? O que é o Logado? O que é o The Sasser Show? Ai, gente, estamos de volta aí, mais uma vez. Dessa vez o Rafa não precisou nem perguntar. Ele apenas mandou um Edu e vamos que vamos. Já botei um GIF lá e é isso aí, sucesso. Mas, falar aqui dos projetinhos, né, menino? Logado.com aí, LogadoCast, todos os domingos, em todas as plataformas de áudio, inclusive no Deezer, né, pra quem gosta. Nem sei se tem gente que usa isso, mas dizem que sim. Dizem que sim, né? Então tá lá todo domingo. Sempre trazendo aí os assuntos mais up-to-date, né? Principalmente do universo das séries e dos filmes, né? Então a gente tá sempre falando aí sobre as coisas mais atuais. No caso, o Logado sai todos os domingos e todas as segundas-feiras, né? Quando essa pessoa que tá falando não está cansada e o editor também não. Tem o The Sasser Show, né, menino? Que eu geralmente faço uma reflexão ali sobre alguma coisa que estou sentindo, pensando. Também trago alguns amigos pra fazer, né, um bate-papo mais informal. E aí a gente mescla tudo isso com entretenimento, né, menino? Que é o que a gente gosta, então a gente coloca onde der, né? Bota mais que tá pouco. E eu vou confessar que eu adorei a capa que você colocou no nosso bate-papo lá. É um troço super, um lance meio filosófico. Exato. E tal. Porra, ficou demais aquilo ali. Exato, tá vendo? Sempre tentando surpreender aí, sair um pouquinho do que eu costumo fazer das pataquatas que eu faço no domingo. Aí na segunda-feira tem uma pessoa um pouco mais séria, mas também não funciona, não. É isso aí, é isso aí. Então hoje, né, vamos bater o papo sobre Luca, lembrando você, ouvinte do podcast, que teremos spoiler, né? Então você que tá aí, não sabe, não tá avisado, tá chegando agora no Cinemação, então saiba que todas as análises de filmes que a gente faz com spoiler, a gente não se prende por spoiler, e obviamente, né, se você quiser pular esse podcast, ou se você quiser ouvir, né, outro podcast, tá aqui já a sugestão, né, pra vocês irem lá conhecer o podcast da Marina, do Edu. E também dentro desse podcast você vai ver umas marcações ali que você pode de repente pular, pode ir direto pro plano detalhe e tal, então fica mais fácil também. Então vamos bater esse papo sobre Luca logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Podcast leve hoje, né? Podcast pra gente dar aquela relaxada, né? Estamos ouvindo o segundo podcast pra relaxar ainda. Sim, que é sempre bom. E hoje é pra falar de um filme que relaxa, porque é tipo verão na Itália. Quem não quer passar o verão na Itália? Quem não relaxa. Quer? Então, ouça esse podcast sentado naquela cadeira que reclina assim, ó, e sinta-se na praia.
italiano. É isso aí. Bom, o podcast do Cinemação, ele tá disponível no nosso site, né, o cinemação.com. Lá você encontra, além do podcast, você vai também encontrar notícia, trailer, crítica, análises, dicas, explicações de tudo que envolve o audiovisual e o cinema. E para acompanhar o nosso podcast, você pode nos adicionar a qualquer plataforma de áudio da sua preferência. Mas se você usa as mais comuns, né, fica a dica para você nos seguir no Spotify ou assinar na Apple Podcast. Dá para se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, né? Assim, tomando essas atitudes, você vai ser notificado sempre que tiver um novo episódio. Agora, se você gostou desse conteúdo, lembre-se de mandar seu comentário para o nosso e-mail no contato@cinemação.com ou no post desse podcast, né? No post desse podcast você encontra um espaço para comentários e é com o seu feedback que a gente acaba descobrindo aí se a gente está fazendo um conteúdo de qualidade. Por fim, mas não menos importante, fica o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, você acessa o cinemação.com/contribua e você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Lá você também vai poder ver quais são os nossos próximos passos, os nossos objetivos e para que o dinheiro vai ser destinado, né? Para contribuir de uma forma unitária, nós oferecemos o Pix do Cinemação, que é contato@cinemação.com. Você coloca esse Pix lá, vai aparecer meu nome e é só fazer a doação que você julgar necessária. Vale a pena ressaltar que toda contribuição é uma forma de incentivar e manter esse conteúdo ativo. Então, se você gostou, considere apoiar. E chegando aqui na parte em que as pessoas resolveram mostrar a que vieram e comentar sobre os podcasts, né? A gente tem um comentário super legal sobre o 417, né? Que foi o episódio que a gente falou sobre o caso Evandro, sobre a série, sobre o caso em si, né? Que foi um comentário feito pelo @ensinemando, que é um projeto super legal, né? Enfim, depois se quiser dar o nome, passa pra gente, a gente fala aqui, mas também, enfim, não tem problema. Inclusive, foi no Instagram, mas tem também no Twitter, que ele tá lá também. E a pessoa comentou o seguinte: parabéns pelo episódio. Eu assisti a minissérie simultaneamente com o podcast, e aí acabei a minissérie e tô no episódio 7 do podcast. E no meio disso eu escutei vocês, uma salada. Confesso que apesar de achar tudo muito estranho, eu só tive certeza de que os 7 culpados foram torturados no último episódio da minissérie. Me senti péssimo pelo julgamento que fiz dos 7 acusados. O primeiro episódio me impressionou muito e custei acreditar que a polícia fez o que fez. Falhei como historiador, pois não sabia da rixa das polícias, do contexto político, da história do Diógenes, de ser uma época muito próxima da ditadura, etc. Sabendo o desfecho do caso, concordo com a Rentes sobre a teoria dela. Foi mais ou menos o que concluí com tudo que juntei. Esse caso me fez refletir sobre como é fácil manipular alguém, como é fácil o governo e as polícias nos manipularem, por mais que existam tecnologias e acesso à informação free. A gente vê e viu o estrago que as fake news fazem e como as polícias não são punidas após massacres suspeitos. Basicamente, comparando com 1992, nada mudou além dos meios. O Diógenes foi um pioneiro das fake news, um visionário. Sobre a parte técnica do podcast da minissérie, achei 10. Um caso extremamente pesado, foi contado de forma sutil, respeitosa, esclarecedora apesar dos pesares e empática. Então achei super legal o comentário do Ensinemando, foi mais sobre o caso Evandro, mas também sobre a minissérie, e complementa muito o que a gente discutiu no podcast 417. Down here? No. I just came for my stuff. Ooh. Oh, hey, wait, that's mine! Sir, you forgot your harpoon and... Oh yeah, thanks. What? What are you doing? No! Help me!
Chegava ao streaming no Disney Plus no dia 18 de junho o filme Luca, novo filme da Pixar aí, recheado, né, de expectativa. Afinal de contas, era um filme que estava vindo justamente, né, em meio à pandemia e tudo mais. E Pixar, né? Pixar que é sempre aquela empresa que aquece os nossos corações. Um filme dirigido pelo Enrico Casarosa, que é um diretor italiano que trabalha com a Pixar ali, né, na Pixar. E esse filme, ele conta a história se passa ali numa bela cidade praiana, na Riviera Italiana, né? Ela vai contar ali a história de um jovem menino ali que, né, vive nas profundezas do oceano, e aí de repente ele descobre que existe todo um mundo novo fora do oceano, né? E que ele inclusive pode desfrutar desse mundo. E a gente vai acompanhar essa aventura do Luca, que é esse personagem principal. Dani, diz pra gente, temos Enrico Casarosa estreando praticamente, né, num longa assim da Pixar, esses longas que a Pixar gasta, né, com divulgação e tudo mais, mas temos um elenco bem interessante aí também, né, em volta, na parte de voz e tudo mais, né? Tem vários nomes legais. O Enrico Casarosa, antes de ir pra Pixar, ele foi da turma lá da Fox, né, da animação da A Era do Gelo, Robôs, ele participou dessas franquias e tal. O roteiro do filme é do Mike Jones, que é da Pixar e participou do Soul, agora recentemente. Quem também assina o roteiro é o Jesse Andrews, que entre outros filmes ele fez o Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, que é um filme bem bacana. E tem também o Simon Stephenson, que é roteirista do Paddington 2, do segundo filme do Paddington, lá, filme britânico, tal, do ursinho lá. E tem o próprio Casarosa, que também assina o roteiro. A montagem do Luca é da Catherine Apple e do Jason Huda, que o Jason Huda, que é da Pixar já faz tempo, ele fez Carros 3 como montador e participou do departamento de montagem do Wall-E, dos Incríveis, do Monstros S.A. e outros filmes. E a Catherine Apple participou do Dois Irmãos, recentemente da Pixar, mas ela também é de filmes como Gnomeu e Julieta e Hotel Transilvânia. Então ela estava em animação em outro estúdio. A fotografia é do David Juan Bianchi, que também fez vários filmes da Pixar, sempre com outros cargos, né, na área de animação, enfim, né, mas não como diretor de fotografia. E também, quem faz também a direção de fotografia é o Kim White, que também fez vários outros filmes da Pixar com outros cargos e tudo mais, né. A trilha sonora desse filme é do Dan Romer, que fez a trilha de 2 filmes até que parecidos, se a gente parar pra pensar. Não parecidos, mas com uma temática que passa, né? Que é o Indomável Sonhadora e o Beasts of No Nation. E o Dan Romer também fez a trilha da série Atypical, entre outros. No elenco, eu vou citar assim, se você viu a versão dublada, você viu com a voz do Rodrigo Caggiano como Luca e do Pedro Miranda como Alberto. O Pedro Miranda participou do The Voice Kids recentemente, aí, não sei qual, enfim. Só pra vocês terem uma ideia. Tem uma atriz também jovem, que é a Beatriz Singer, que faz a Julia. E a gente tem 2 participações de mais famosos no elenco da dublagem. O Luiz Miranda, que faz lá o tio Hugo, né? O Luiz Miranda, enfim, tá sempre fazendo novela, ele é super engraçado e tal. E a Cláudia Raia, que faz a senhora Mastroianni, né? Que é aquela organizadora lá da competição. Na versão, né, dublada no Brasil. Só que na versão original, aí a gente tem mais nomes famosos. A gente tem o Jacob Tremblay fazendo o Luca, né, o Jacob Tremblay lá que fez o Quarto de Jack, entre outros filmes. O Jack Dylan Grazer, que faz o Alberto, que também tá no Shazam, entre outros filmes. Tem a Emma Berman, que faz a Julia, e aí a gente tem a Maya Rudolph fazendo a mãe do Luca, que é a Daniela, e o Sacha Baron Cohen fazendo esse tio Hugo, né, numa participação também que é rapidinha, mas ele aparece lá. Então a gente teve aí o Sacha Baron Cohen, e no Brasil, acho que falaram, nossa, o Luiz Miranda deve ser o Sacha Baron Cohen do Brasil. Não é, mas tudo bem. Mas enfim, são aí os nomes principais que dá pra gente citar do elenco e da equipe aí do filme. Eu não vi o filme dublado, mas eu queria ressaltar aqui 2 aspectos técnicos assim que me chamaram muito a atenção. O primeiro é o Jacob Tremblay, que realmente
é um talento, né? Ele surgiu como um talento, assim, tipo, todo mundo ficou muito impressionado com ele em Quarto de Jack e tudo mais. E agora, vendo ele fazendo uma dublagem, eu fiquei impressionado, assim, com a qualidade da dublagem, do som ali do filme, porque a interpretação que ele dá é muito boa mesmo, assim, pra um garoto tão novo, né? É impressionante, assim, ver. E a outra coisa que eu queria ressaltar também é a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é uma coisa inacreditável, assim, como ela consegue trazer justamente toda a parte de textura, né, que uma trilha consegue. Às vezes, inclusive, a trilha, ela consegue sustentar o drama, né, que tá se passando ali. Se às vezes a história, a narrativa em si, ela dá uma caída, às vezes a trilha vem para dar uma sustentada no drama. Então, muito interessante esses dois aspectos técnicos. E aí tem um primeiro ponto aqui, né, que eu queria começar falando com vocês, que é o seguinte: eu senti nesse filme, não sei se vocês tiveram essa sensação, de que foi um dos filmes mais recentes da Pixar, assim, onde ela puxou a arte do filme e tal por uma coisa um pouco mais cartunesca. E deixa eu só explicar, porque óbvio que você vai ver qualquer filme da Pixar, né, e você vai falar, não, mas tudo é meio cartunesco ali. Não, realmente tudo é, mas assim, dessa vez a gente vê uma coisa quase como um desenho animado em algumas vezes. É meio pintura, né, tem uma coisa meio de pintura, enfim. Exatamente, se você pegar, por exemplo, o mais recente da Pixar, que é Soul, a gente tem os personagens bem, assim, com essa caricatura e tal, mas quando eles estão andando pela cidade, eles estão mexendo com os objetos, entram no apartamento e tal, é tudo meio real, entendeu? E a Pixar se destacou muito por isso. Se for pegar, inclusive, os mais antigos, tipo Procurando Nemo, Wall-E e tal, então você tem aquele personagem que é caricato, mas os objetos ali, o ambiente que ele tá em seu entorno ali, é tudo meio real, e você fica muito impressionado, né? Quando, por exemplo, o Nemo saía da água, você via a textura sabe, as escamas dele e tal, então era muito legal isso. E aqui a sensação que eu tive é isso, é que eles puxam para uma coisa um pouco mais, uma pintura, quase uma fábula assim, e mesmo os objetos, o entorno, né, dos personagens, é tudo meio também brincando com isso, sabe? As coisas não têm aquela forma certinha e tal. Eu achei isso muito legal. E acho que foi também até para os monstros, né? Pro monstro marinho e tal, não ficar muito... Se fosse um traço um pouco mais duro, acho que eles iam ficar um pouco mais assustadores, né? Então acho que pra brincar com o monstro e deixar ele ainda bastante, sabe assim? Bastante... simpático, né? Simpático e tal, e infantil também, né? Porque pra criança e tal, sempre tem o foco, né? Na criança, então acho que faz sentido, né? Fica mais suave, uns traços mais suaves, daí no monstrinho ele fica mais fofinho, né? Assim, mais bonitinho, né? Eu concordo, assim, mas eu sinto que, enfim, obviamente é uma escolha, né, estética e tal, mas eu sinto que ambienta de uma forma que tudo fica mais quente, sabe? As cores são mais vibrantes, os objetos em volta, eles mesmos, do monstro marinho, eles enquanto monstro marinho mesmo, as escamas, o cabelo que eu achei muito legal, não sei dizer o que é aquilo que deveria ser o cabelo, assim, mas achei muito legal o jeito que se move, é roxo, sabe? Eu acho que acaba indo muito pra cores quentes, verão, Itália, sabe? Acho que puxa pra isso e dá uma sensação muito agradável assistindo, assim. Sim. É uma coisa que também aquece o coração, assim. Sim, ele é muito, muito gostoso de ver, assim. Ele é um filme que ele te abraça, né? Desde do primeiro minuto, assim. Eu achei que essa escolha do tom mais cartunesco e menos real, assim, se é que a gente pode dizer, ajuda a transformar, de certa forma, ele meio que numa fábula, sabe, pra mim, assim. Uhum. Ele ficou com um tom, assim, meio fabulesco, meio diferente. E eu senti esse abraço desde o primeiro minuto, porque eu acho que os personagens são muito fofinhos, assim, sabe? Eu vi ali o Luca na sua forma marinha, e eu falava, gente, que ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho, dá vontade de dar um abraço nele, assim, sabe? Exatamente. E eu acho que justamente a escolha desses traços, assim, foi a ideal
pra essa sensação. Eu também acho. E eu acho que isso realmente uma vantagem, assim, da Pixar nesse momento. Os filmes dela sempre foram filmes que você tinha uma questão de... Sempre foram filmes que tem um quê filosófico ali, né? Da busca por você mesmo, pela sua identidade e tal. E aqui, eles conseguem fazer isso, mas dessa vez eles fazem uma coisa um pouquinho diferente, que enquanto outros filmes eles mostravam muito a busca do personagem puxando para uma coisa um pouco mais interna, aqui eles invertem um pouco o discurso para mostrar assim que ele precisa sair, ele precisa dar um passo para fora, né? Ele precisa se afastar um pouco daquele ambiente que ele tá para que ele se encontre. Então, novamente, a Pixar vai brincar com essa questão filosófica dos encontros e desencontros, inclusive internos, né? Mas aí entra essa felicidade dela trazer um filme que ele é muito amoroso, sabe? Ele é muito quente. E nesse momento que a gente tá vivendo, assim, eu acho que ele realmente ele faz esse papel desse abraço. Eu tenho alguns problemas com esse filme. Não foi o meu filme favorito da Pixar. Eu acho que ele tem alguns problemas ali na narrativa que a gente vai até tratar um pouquinho mais pra frente, mas... Pra mim, assim, de um modo geral, é um daqueles filmes, assim, que você senta pra assistir e você sai mais tranquilo, sabe? Você sai mais leve, você se emociona com o filme. Então ele atinge os pontos que a Pixar é mestre em atingir, entendeu? Eu acho que ele é uma ótima aula de roteiro básico, assim. Não é um demérito dizer que o roteiro desse filme é super básico, porque eu acho que eu até prefiro, né, assim, às vezes filmes mais simples são muito mais efetivos, e é o caso desse, assim. Ele tem muito certinho, né? Tipo assim, ele vive a situação dele, descobre um ponto, descobre um outro mundo, é levado pra lá, mas aí logo ele gera um desejo do que fazer, e aí eles resolvem, né, criar essa meta e fazer e participar dessa competição, porque eles acham que aquilo vai gerar um negócio muito grandioso, né, que seria pegar a Vespa e sair por aí e tal, que seria tipo uma coisa bem infantil, mas que faz parte do desejo deles, enfim. E é básico, e aí tem tipo todos os problemas, e os personagens crescem ao longo da trama. Tipo, é super simples, como a maioria dos filmes da Pixar, inclusive, e tal, mas eu lembro que eu tava vendo e falei, gente, isso é muito, assim, até padronizado, de certa forma, no sentido dessa estrutura, mas eles fazem isso muito bem, porque eles conseguem colocar todas as características muito bem feitas nos personagens, tudo funciona muito certinho, muito, muito bonitinho, né, com todas as mensagens e tudo mais. Então acho que tem muito disso, assim, é um filme muito, tipo, em termos estruturais, em termos de roteiro, ele é um arroz com feijão muito bem feito, um arroz com feijão, macarrão lá do pai da menina, né? Tipo, uma comida simples, mas que é muito boa, assim, muito, muito boa. Eu entendo, assim, tipo, também não é, no caso, o meu filme favorito em termos de dizer, nossa, sabe, tipo, foi uma coisa incrível e tal, mas eu acho que ele é extremamente redondo, sabe, assim, em todos os aspectos da história mesmo, da estrutura dele. Pra mim, o que eu senti também é a mesma coisa. Eu fico pensando o quanto o filme ser da Pixar não prejudica ele, muitas vezes. Uhum. Porque a gente já vai com uma expectativa muito alta, né? Uhum. De tipo, porque a gente já viu muitos filmes que foram muito emocionantes de forma diferente, não sei o quê. Então eu não sei se fosse de outro estúdio, eu talvez não teria gostado mais. No caso, eu gostei bastante. É isso, eu acho muito que ele é muito fofo, que ele dá esse sentimento gostoso mesmo. Mas às vezes eu fico meio na dúvida se as minhas frustrações em relação a ele, se não são porque é da Pixar. Porque eu quero que a Pixar seja uma coisa que talvez ela não é mais. Pode ser. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo, bravo! Alright, just let me do the talking and act casual. He doesn't do well with fear. Hey, Papa! I brought some friends for dinner. Is there enough for 4? Oh, what's wrong with you, stupid? Eu acho que ele é um filme redondo, mas, por exemplo,
eu acho que os obstáculos que são colocados ali, eles são muito frágeis, sabe? Inclusive, em alguns momentos eles são até óbvios demais, entendeu? Então, assim, tem momentos, principalmente no segundo ato ali e tal, que eu acho que o ritmo dele cai bastante, sabe? Pra mim, assim, eu acho ele um filme redondinho, ele é bem feito, você tem todas as etapas de um roteiro, como o Dani falou, tipo, uma estrutura básica de roteiro ali que você olha e fala, ok, é isso, mas eu senti falta de algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo de obstáculos frágeis, a própria questão dele ser um monstro marinho e tal, e sabe, ter toda uma comunidade marinha ali embaixo, tem um momento que eu achei que eles simplesmente esqueceram desse mundo, entendeu? Eles focaram tanto nesse garoto que tá ali descobrindo esse novo mundo e tal, que eu senti um pouco de falta de conhecer um pouco mais desse universo desses monstros marinhos, né? Você tem uma rápida passagem logo no começo, quando ele vai passando ali por aquela comunidade, cumprimenta um, cumprimenta o outro, você vê ele com aquele rebanho de peixes ali, né? As ovelhinhas, tipo ovelhas, basicamente. Exato. Então, tipo, você vê que existe uma ordem, existe uma comunidade ali e tal. O próprio lance de aparecer o tio que veio das águas profundas, e daí você tem aquele lance de dar um soco pro coração dele voltar, e ele fala, nossa, porque aqui tem muito oxigênio e lá embaixo tem pouco e tal. Então você fala, caraca, que legal essas brincadeiras. Eu queria ter visto um pouco mais disso, porque eu acho que é um universo que a gente ainda não tinha visto. E daí quando o roteiro passa a se debruçar demais na parte humana dele, que é a parte mundana que a gente conhece, aí eu falei, tá legal, entendo, mas eu senti um pouco de falta dessa, sabe, desse desenvolver ali desse mundo marinho ali, entendeu? Eu entendo que às vezes faltava um pouco mais da dinâmica desse mundo, mas eu acho que a dinâmica em si, e não detalhes do mundo, entendeu? Porque eu acho que o legal dele é justamente, tipo assim, a realidade é posta, entendeu? E ok, eu não preciso saber por que eles viram gente quando eles saem, por que não, ou de onde vêm esses monstros e tal. Não interessa. Sim, eu acho muito legal isso, assim, tipo, é uma realidade posta. E é muito naturalizado e muito bem feito. Tipo, eles são monstros marinhos e quando eles saem da água, eles, né, eles ficam na forma humana, né? Faz até sentido com as lendas, né? Porque eles basearam até em lendas antigas de monstros, tem aqueles desenhos, né, de monstros marinhos, enfim, em obras antigas, que é meio que isso, é como se, tipo, fossem monstros que existem e eles meio que se adaptaram a se disfarçar justamente pra não serem atacados. Gente, o Boto não vira homem quando vem pra terra pra engravidar as meninas? Foi casada. Exatamente, mas é isso mesmo. Você pode fazer, tipo, se fizer uma história do Boto no Brasil, você não precisa ficar explicando que é o Boto e virar homem, pronto, você entende, né? Isso que é legal, assim. E isso eu achei bem massa, assim, mas é isso, ninguém quer a ciência do negócio. A gente quer, o que eu falo da comunidade é isso, a gente entender um pouco mais essa dinâmica, essa organização, o que tá acontecendo ali, sabe? Com eles e tal. Que é o universo fantástico que a gente não teve contato, entendeu? Eu entendo que a partir do momento que você cria esse mundo e aí você coloca como um dos obstáculos, é justamente assim, se ele se molhar, qualquer pingo nele ali mostra a real face dele. Interessantíssimo isso, entendeu? É muito legal. Só que aí que tá. É nessas etapas que eu acho que às vezes esses obstáculos eles ficam muito frágeis, assim. Você vê esses obstáculos surgindo e aí eles se resolvem muito rápido, muito fácil, de um jeito muito óbvio, sabe? Assim, é isso assim que eu senti um pouco mais de falta de um pouco mais de desenvolvimento disso, sabe? É que eu acho que acaba que ele ser um monstro marinho é um obstáculo em si, não é um conflito. Exatamente. Né? Sendo que o ponto é o lugar onde você cresceu, onde tem a sua família, onde tem a sua comunidade, etc. E é só como se fosse algo que tá segurando ele, e é isso, como se ele sempre, o destino dele, sei lá, fosse ir pra terra e viver lá, e as coisas. Obviamente, tipo, eu acho muito legal essa exploração de que ele descobre que ele quer aprender sobre as coisas, ele quer ir pra escola. Acho isso muito legal.
E é uma coisa que não teria contato de outra forma, né? Mas não tem, o que eu acho que seria interessante, não tem um conflito sobre, tipo, eu vou abandonar esse lugar que eu conheço e que tem essas coisas aqui positivas. Né? Assim, tipo, minha mãe não queria que eu fosse pra superfície porque ela tinha medo por mim. Não era uma coisa também de, tipo, você tá preso aqui dessa forma porque eu sou autoritário, qualquer coisa assim. É porque ela tinha medo, ela queria que ele ficasse bem. Então, tipo, não tem um conflito sobre o lar dele, né? Sobre onde ele pertence em si. É só, tipo, ele é dali e tem esse mundo aqui do lado que é muito melhor. Acabou. É que eu acho real, assim, a gente sempre tá acostumado a esperar muito da Pixar, sabe? E quando ela entrega algo que é mais simples, a gente fica tentando entender o que faltou. Mas, assim, pra mim não fez a menor diferença essa questão de conhecer um pouco mais da vida pregressa dele, Marinha e tal. Tudo que eu sabia é que ele era um jovenzinho que tava ali, vivendo o dia a dia dele, até que alguma coisa chamou a atenção dele. E trazendo até para dentro de algumas interpretações que eu tive, amigos tiveram, dessa coisa de também, até algumas pessoas falaram, o Luca é o filme LGBT da Disney, né? Não sei. Mas até vejo essa questão do medo da mãe dele ir para a superfície, meio que o que as mães sentem quando tem um filho LGBT, do que a vida vai trazer para eles, do que vai trazer de percalço, de se vão aceitar a diferença, sabe? Eu acho que muito do sentimento que ela tem é porque nem ela sabe o que tem lá em cima. Tanto que ela vai descobrindo também com o pai quando eles sobem. Então é muito mais aquela questão do conheço o seguro, vou manter o meu filho aqui no seguro. Só que, tipo, todo pai, toda mãe sabe que em algum momento tem que deixar o filho ir pra ele poder ter as próprias experiências dele, para que ele mesmo possa se entender enquanto indivíduo, enquanto pessoa, sabe? Eu acho que o filme, ele traz muito essa questão do Luca, ele se entender como indivíduo, tanto que ele vai conhecendo as coisas aos poucos, fazendo seus próprios laços. Quando a gente vê mais pra frente que ele tem esse interesse pelo conhecimento, pelo saber, ele quer ir pra escola, ele é essa pessoa com essa ânsia de saber mais. E quando a gente tá num lugar que limita a gente, de certa forma, a gente precisa de coisas que, tipo, ele só precisava de um estímulo, assim, ele sempre tinha vontade de conhecer lá em cima, ele viu os objetos caindo, ele ficou super intrigado, só que ele precisava de uma coisa pra tirar ele daquela zona de conforto ali onde ele tava, e foi a entrada do Alberto no rolê, sabe? Através dele conhecer o Alberto, foi uma porta que se abriu para uma série de novas coisas na vida dele. É que eu acho assim, eu concordo com essa ideia do... É difícil falar dessas coisas porque tem horas que você vai para aquele caminho do criar um filme que não existe, né? Mas eu acho assim, ele não estava dentro daquela realidade antes de conhecer o Alberto, ele não era excluído, você não sente isso, né, que ele era excluído ou, sabe assim, não se encaixava, rejeitado, né? Rejeitado, não é que ele, não, você entende que mas ele eu acho que nem é a intenção do filme mostrar isso, que você é rejeitado. Eu acho que a intenção é mostrar que quando uma pessoa nova chega num lugar diferente, essa pessoa pode ou não ser aceita. E como aquela família dele tinha zero conhecimento do que estava no mundo exterior, eles tinham receio, entendeu? E acabam passando, de certa forma, esse receio pro Luca, né? Ele tem muito medo, tanto que o Alberto vai ensinando ele a lidar com esses medos, o Silêncio e o Bruno, e as coisas que eles vão passando. Eu acho que, tipo, inclusive o andar de bicicleta, que é uma coisa super simples, eu acho que é conforme, como eu falei antes, dele, tipo, abriu essa porta e todo um novo mundo tava lá. Não por ele ser rejeitado, excluído, mas é porque ele tava num mundo muito fechado, num ambiente muito fechado, aonde a vida dele era: leva os peixinhos pra passear, traz os peixinhos pra casa, dorme, fica com a família, e era isso, era uma rotina eterna, sabe? Quando a gente quebra a nossa rotina, faz uma viagem pra um lugar legal, conhece um restaurante e tal, são coisas que, tipo, expandem os nossos horizontes. Eu acho que mesmo se a gente não entrar em nenhuma temática de ver um filme que não existe, eu acho que pra mim o principal é realmente essa questão de o horizonte dele se expandiu através de um agente externo,
né, que tirou ele daquela bolinha que ele tava ali. Sim. Não, eu concordo. Eu acho, é que depois que eu fui pensar nisso, em como que, sei lá, seria possível explorar ele como alguém deslocado lá, e aí ele se encontra ao fazer amizade com o Alberto, e daí ele fala, pô, que legal esse mundo aqui, ele faz mais sentido do que lá. Mas realmente é um negócio que acho que não é o mais importante, não é nenhuma falha, este filme, né, não é isso que faz o filme tão mais fraco ou não, pelo menos não na minha opinião. Mas eu acho que daí que entra na questão interessante, né, da história, tipo, quando ele conhece o Alberto e ele começa, enfim, o filme vai explorando isso dele, tipo, por um tempo ele até tem essa coisa de, eu preciso voltar pra casa, né, preciso voltar tal, e aí que vem o sonho então ele volta atrasado, a mãe briga e tal, e aí quando surge a oportunidade, a ideia de que ele vai morar com o tio num lugar longe e tudo mais, pra não ter que fugir, né, que escapar e que ir lá pra fora, que ele decide, né, meio que ficar lá com mais tempo, né, na Terra, vamos dizer assim. Aliás, pais, né, zero diálogo, tipo, você tá fazendo negócio errado, vou te mandar pro seu tio lá na escuridão. Tipo, mandar pro internato, né, colégio militar, alguma coisa assim. Exatamente, não tem conversa nenhuma aqui. Então, mas vamos lá. Eu acho assim, eu acho interessante a ideia, por exemplo, da mãe dele ser super protetora e do pai dele ser tipo mais, ele é mais o quê? Mais relaxadão, nem aí, relaxadão e tal, do que qualquer outra coisa do tipo, sei lá, fazer referência a pais que são extremamente conservadores e tal. E aí entra na questão da temática, que acho que é uma interpretação válida e importante, né, do filme como sendo uma metáfora para saída do armário, para a questão de pessoas LGBTs e tal. É interessante, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que também demonstra um certo receio por parte da Pixar de abraçar isso, entendeu? E aí, assim, tem toda a história lá, a gente pode falar sobre ela, mas acho que o que me deixou mais incomodado foi justamente, tipo, porque eu fui vendo o filme e eu fui pensando como uma metáfora geral do se encaixar, né, do fazer amizades. É uma coisa super comum em tudo quanto é história de criança e adolescente e histórias sobre esse tipo sobre coming of age, né, que é a pessoa não se encaixa, não se encontra, e aí de repente faz amizades que clicam e ele fala, poxa, é isso aqui, gostei desses dois amigos e tal. No caso, né, a menina e o menino. E, claro, tem vários pontos que você consegue entender sacadas de metáfora para questões de crianças LGBTs, por exemplo, ou de pessoas que se descobrem LGBTs e toda essa coisa com a família, querer mandar, não deixar ele ir para lá e tal, mas eu acho que a partir do momento em que a mãe é mais super protetora do que outra coisa, e a partir do momento em que isso fica tudo muito no ar, me incomoda o fato da Pixar não, sabe assim, parece que quer se posicionar, mas não quer se posicionar. Tipo, meio... Mas aí você tá partindo do pressuposto que essa era a mensagem. Porque o ponto é que, tipo, eu fui atrás de ler e o diretor falou que assim, olha, a gente fez uma história realmente isso da pessoa encontrar o seu lugar e tudo mais, e que legal que se as pessoas LGBT estão se identificando dessa forma, o filme é feito para as pessoas se identificarem, mas esse não foi o intuito. Essa sensação que eu tive. Então, mas é isso que, sei lá, é isso que me incomoda, sabe? Porque tem muitos elementos que para se interpretar desse jeito, a questão da ilha, né, do menino na ilha, a questão de acho que o que mais bateu as pessoas foi quando, acho que a avó do menino fala, né, tipo, tem pessoas que nunca vão aceitar, mas ele vai encontrar quem o aceite. E isso acho que bate em muitas pessoas. E eu acho que é muito interessante essa interpretação, só que o que me incomoda, na verdade, é que me parece que é exatamente a Pixar tentando acenar, mas pero não mútil. É o famoso, claro, não vai parecer forçado o que eu vou falar, mas assim, quase como a famosa tentativa do Pink Money, mas sem se comprometer, entendeu? Ou sem se entregar de vez para essa temática. Desculpa, o que é Pink Money? Eu não sei o que é Pink Money. Desculpa, Pink Money é quando as empresas, principalmente no mês, que inclusive é o mês de junho, né, o mês da diversidade LGBT e da celebração LGBT, tem muitas empresas que fingem que são LGBTs ou que fingem que são, tipo, se fazem campanhas
Então você fala, a empresa é super, né, tipo, open-minded, super mente aberta, eles são legais, mas a verdade eles não são, porque eles não fazem nada além de querer o seu dinheiro, entendeu? Além de querer que as pessoas comprem porque elas fingiram erguer a bandeira, elas não erguem a bandeira, não levantam a bandeira de fato, sabe? Daí assim, isso que eu fico que me incomoda, assim, me incomoda não, mas eu fico na dúvida, eu falo, tá, o diretor tá falando isso porque realmente ele fez uma coisa sobre se encaixar, e isso abre possibilidade para todo mundo, ou ele fez isso de um caso um pouco mais pensado e tá com esse discurso justamente para evitar ter problemas com quem eles não querem ter, que é tipo os pais conservadores que vão cancelar a Disney, entendeu? Ou os pais conservadores que vão... Eu sinto que o problema da Disney é a Disney, não é os pais conservadores. Porque, tipo assim, pegando, né, enfim, o Disney Plus, por exemplo, tem aquela série Love, Victor, né, que é um spin-off de Love, Simon, que é um filme da Fox. E aí eles foram fazer uma série, que era da Fox, mas a Disney comprou a Fox. E a Love, Victor não foi pra Disney Plus, foi pro Hulu, lá fora. Porque não era, tipo, pra família, entendeu? Sendo que, tipo, basicamente um menino gay, que se descobre gay, que tem uma crush no menino e fica, ai meu Deus, como que eu conto, como é que eu saio do armário? Não é uma coisa, sabe, as pessoas não estão transando horrores em vários lugares, sabe, tipo, é uma história de amor, normal, como qualquer outra. Sim. Então, tipo, eu acho que eu não espero da Disney, realmente, qualquer tentativa dela se impor. Eu acho que, assim, pode ser, eu não acredito porque ele falou que não, então fica difícil, mas que o diretor tenha tentado, a equipe da Pixar, não a Disney enquanto empresa tentou fazer um filme para vender pro público LGBT, mas sem falar. Porque senão eles de fato eles colocariam uma série que nem Love, Victor no streaming, tá ligado? Eu acho que é isso, pode ser dessa forma, mas eu não consigo ver como a Disney em si enquanto empresa, que é isso, eles se prendem no próprio nome, né? Tipo, não, porque é pra família, então a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, sabe? Que eu acho totalmente ridículo, assim, tipo, High School Musical, The Musical, The Series, tem um casal gay na primeira temporada que se abraça, e aí na segunda temporada agora eles deram um selinho no 5º episódio, e aí foi a maior revolução gay desde então, sabe? Tipo, cara... Forza Giulietta! Ciccio, hold still. Olio d'oliva. You will cut through the water like a knife. An oily knife. Huh? Oh, this makes me laugh. I guess even your terrible friends don't want to be friends. Luca, this is a very bad idea! Hey, Vagrant! Can't afford a proper swimsuit? Signore e signori, the Porto Rosso Cup is about to begin! Tem algumas leituras que podem ser feitas em relação... Eu até pensei nisso, assim, logo depois que eu vi o filme. Falei, pode ser uma coisa até sobre a questão de imigrantes ou pessoas que não se encaixam por serem, enfim, de outro país e tal. E no caso, a Itália é um país que recebe muitos e muitos refugiados, né, e tal. Então poderia ter a ver com também isso... Poderia, só que a grande questão é que eles, como monstros marinhos que se disfarçam perfeitamente, né, são vistos como, né, como pessoas e tal, e não como monstros marinhos, significa que eles podem se esconder, né? E a maioria dos imigrantes ou de refugiados dificilmente se escondem, fingem não ser, né? Porque passa pelo sotaque, passa por até diferenças dependendo do país, né? Onde ocorre a imigração e essas questões. Então isso faz muito sentido realmente para você pensar na comunidade LGBT que geralmente fica no armário, né? Finge não ser e tal. Eu acho que o mais importante é que as pessoas entendam que isso é uma interpretação possível e é uma forma de enxergar esse filme, entendeu? E que bom que as pessoas estão enxergando desse jeito, que bom que elas estão se identificando. Só que eu acho que o grande problema é que tem gente que já taxou o filme como um filme LGBT como se, tipo, fosse isso uma coisa dada. E eu acho que não é uma coisa dada, é uma coisa interpretada. Aí é gente louca, né, amigo? Aí é gente louca, né? Porque eu vi o filme, pra mim, foi super de boa, amizade, tranquilo, não sei o quê. E aí depois eu fui conversando com os meus amigos, e aí eles foram falando pra mim sobre as interpretações que eles tiveram, justamente, entendeu? Exato. Até, inclusive, tô vendo agora um tweet do Zanon, um amigo meu,
falando que pra ele também tava um filme normal, só que aí no final bateu pra ele a luzinha, assim, de ser dois meninos que se gostavam, entendeu? Mas, assim, eu acho que o filme funciona você vendo dessa forma, e se você dá um ver dessa forma, ele funciona da mesma maneira. Mas sabe o que é legal dessa discussão? É o seguinte... É que a gente tem uma história tão bem construída aqui e ela fica aberta, ela é redondinha, do jeito que a gente bem falou, né? Ela tem todos os atos bem encaixados ali e tal. E assim, ela abre porta para essas interpretações. É diferente de você fechar uma história muito clara, assim, que essas interpretações ficam, sabe, naquela sublinha de você ter que tipo, torcer o filme pra sair aquele caldinho pra você tentar trazer alguma coisa. E eu acho que esses filmes da Pixar, principalmente, eles têm feito isso, eles têm trabalhado com histórias de uma maneira um pouco mais aberta. Eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, uma das discussões que surgiram também em Soul, por exemplo, era que aquela personagem, a 22, não dava pra identificar exatamente qual era o sexo dela. Tinha gente que falava, não, então isso é legal, porque daí ela parece às vezes ser uma criança, mas às vezes parece ser uma mulher, às vezes é um adulto, não sei o quê, então fica uma coisa meio em aberto e tal. Até por ser uma alma, daí ela não teria por ser exato. Então tinha um pouco desses questionamentos. E eu acho isso super legal, assim, porque quando você trabalha temáticas de uma forma assim muito leve, e aqui eu tô falando de uma temática geral, a gente tá falando sobre a história de um garoto que vivia no fundo do mar com a sua família, que aparentemente tinha medo do mundo exterior porque eles eram caçados, né, e aí ele se encanta por esse mundo exterior porque ele percebe que não era só isso, não era só ser caçado, existe todo um outro universo ali pra fora e tal, e isso é uma coisa que fala muito com vários públicos. Aí a gente vai falar do público LGBT, mas a gente vai falar da pessoa que é super introspectiva, que fica fechada no mundo dela e que não se relaciona com ninguém, que tem problemas de relacionamentos qualquer. A gente pode falar de depressão também. Então, assim, existem várias discussões que podem nos levar, né, a essa metáfora. Porque isso que eu acho, isso que foi o que me chamou a atenção nesse filme, é que por ele ter essa característica muito mais cartunesca, ele passa a impressão de ser um conto, sabe? Então ele para mim, ele vai pisar ali brevemente naquela coisa assim de Branca de Neve e os Sete Anões, sabe, aquelas histórias muito lúdicas, antigas e tal. Aqui ele traz um pouco dessa coisa fabulesca, assim, então ele vai falar, vai contar essa história, mas a interpretação fica a cargo do espectador. E, por exemplo, eu acho muito bacana o fato de que você vê essa história, né, desses dois meninos, esses dois garotos se conhecendo, se gostando, se aventurando nesse novo mundo, e aí no final do filme cada um seguia um rumo diferente. Eu acho isso muito bacana, porque um deles tinha um drama que a gente percebe ali, ele estava abandonado, ele vivia numa ilha sozinho e tal, e aí ele é praticamente adotado, né? Ele recebe esse convite para viver ali, ter um pai agora. Então, assim, cada um tinha um objetivo diferente, mas a amizade continua, o laço de amizade continua. Então é muito bonito assim também, porque daí esse lance de você conseguir transportar esse filme para tantas realidades diferentes só mostra que ele é muito versátil, entendeu? Ele é muito flexível nas interpretações. Aliás, vou até cair em contradição aqui agora, nesse momento, porque eu critiquei um pouco, né, os pais do Lucas serem daquele jeito. Também é interessante o fato de o filme explorar isso, né, tipo, os pais deles são mais super protetores, principalmente a mãe, e no caso a gente tem também a visão do pai da Julia, né, qual que é o nome dele mesmo? É Máximo, né? Que é tipo, ele aceita as pessoas como elas são, né? Ele parece amedrontador, mas ele não é. Ele é o primeiro a aceitar os meninos, tal como eles são. Ele aceita a filha dele como ela é e tal. E ele é uma pessoa com deficiência, né? Tipo, também tem pouca representatividade, né? De pessoas com deficiência. E ele fala, né? Que ele nasceu daquele jeito, né? Também tem muito isso, essa referência. Mas o fato de que ele nasceu né, sem um braço e tal, sem um braço inteiro pelo menos, faz com que ele seja o primeiro a aceitar, né, o diferente, né, o fato dos meninos serem monstrinhos do mar e tal. E eu acho legal isso, assim, então ele tá explorando
possibilidades paternas e maternas, né, possibilidades de pais e mães diferentes do que uma muito típica do pai e da mãe muito bravo e tal. Que claro que a Pixar não iria explorar isso, né? Só que o que eu acho também é que aí a gente cai numa questão lá no final, pensando lá no final, que é tipo assim, a solução é muito rápida pro fato da cidade descobrir que eles são monstros. Sim. Né? Tipo, era um medo tão grande, era um receio tão grande, era um negócio tão... Era o grande problema, né? O grande obstáculo deles durante toda a história. E aí descobrem e logo todo mundo meio que aceita. E aí tem 2 velhinhas lá que são monstrinho também. Elas falam, eu sou monstrinho também. Então, tipo, fica meio... Pô, era só isso, sabe? Não iam querer queimar eles, matar e tal. Por mais que tenha um pouco disso no vilão, né? No rapaz lá que é tipo o famoso riquinho metido que tem os capanga, é o Draco Malfoy né? Tipo, aquela pegada. Só, sabe? E aí eu falei, mas era só isso, né? Tipo, não teria alguma coisa a mais. E aí é complicado, porque daí entra quase no limite do um filme que não foi feito, né, e tal. Mas acho que faria mais sentido se eles tivessem mais medo ou tivessem que enfrentar algum último obstáculo antes de serem aceitos. Pra gente poder entender que isso realmente era um problema. Porque senão fica... Daí deixa a história mais simples, entendeu? Tipo, ela... Claro, entra também a questão da Pixar, da gente exigir demais da Pixar, mas acho que se fosse de qualquer outro estúdio, a gente estaria fazendo essa mesma análise. Sim, né? No sentido eu também acho. De olhar e falar, não, mas é só pra desconstruir, pra gente discutir. Porque eu acho que entra nesse fator, sabe? Tipo, enfim, daí isso simplifica a história, entendeu? E sabe, você não precisa simplificar tanto assim. Não é porque é pra criança que você precisa deixar soluções tão fáceis. Pelo contrário, a solução difícil é que vai fazer eles entenderem e valorizarem mais essa trajetória dos personagens, né? Por isso que eu falo sobre essa questão das soluções rápidas, sabe? Os obstáculos frágeis e tal. É isso que eu acho que às vezes o filme ele perde um pouquinho ali. E em alguns momentos ele consegue... trazer um pouco mais da emoção desses obstáculos, né, passando pelos desafios, justamente com a trilha, sabe? Eu acho que a trilha ela consegue sustentar bem muita parte ali do drama e tal, que às vezes fica meio raso e tal. Eu até fiquei, quando eu tava pensando nesse filme, fiquei pensando nessa contradição, né, sobre raso e profundo, né, porque a gente tá falando de personagens que são marítimos e é um pouco isso, assim, ele fica menos profundo nesse segundo ato, eu acho que ele cai o ritmo e ele perde profundidade ali, e às vezes ele se acomoda nessa coisa rasa ali, sabe, que é rápida. Até fazendo uma comparação mal feita aqui e até exagerada, mas, por exemplo, no momento em que ele resolve, porque aí é de novo esse DNA da Pixar e essa questão de tipo, ele precisa se aceitar para ele ser aceito. Isso que tá sendo posto ali naquele momento, inclusive, que ele resolve encarar, né? Vou salvar meu amigo e tal, e vou pra cima dessa galera e tudo mais. Quando isso acontece, quando ele se aceita realmente, ele vai ali, ele se mostra quem ele é, e existe essa revelação, né, de que ele é um monstro marinho e tudo mais. Pra mim, na hora, a sensação que eu tinha, me veio à mente aquela coisa meio Bela e a Fera, lembra do desenho? Em que o povo, quando descobre que a Bela tá no castelo lá da fera, o povo vai pra rua e pega a tocha e vai pra cima e invade o castelo e vira um caos o negócio, entendeu? Porque, cara, é uma grande ameaça aquilo lá. E aí você pega e coloca isso de que, bom, você tem uma sociedade ali que, sabe, os caras fazem monumento de um cara matando um monstro marinho, estátua e não sei o que, é um negócio muito enraigado ali, né, muito profundo, muito, sabe, tá na comunidade. E aí, pô, você tem 2 monstros marinhos na sua frente, assim, e aí a comunidade meio que, tá bom, vamos lá, vamos pegar ele, e aí eles param simplesmente porque daí o Máximo aparece, tipo, não, aqui ó, eu sei que eles são, eles são assim mesmo e tudo bem, agora eu passei a aceitar. É rápido, entendeu? Não tô dizendo que é ruim no sentido de, pô, essa solução é ruim. Eu não acho que ela seja ruim, eu acho que ela talvez seja mal trabalhada, talvez, entendeu? Ela acaba sendo
muito rápida e você não sente tanto o impacto. Pra mim, uma das partes mais emocionantes, assim, foi justamente o pós isso, entendeu? Que foi a mãe aceitando ele, liberando ele pra ir pra escola, aquela coisa deles fazendo aquela surpresa, né? De, pô, vem vender uma Vespa, você vai estudar e tal. Eu achei muito legal tudo aquilo ali, a parte que pra mim foi a mais emocionante, da separação da amizade em si, entendeu? Tem um dos ápices do filme de romance que eles colocaram, que também levou às interpretações da questão deles serem dois meninos que se gostam e tal, que é a cena do trem, né? Do Alberto indo atrás do trem. Mas uma que eu acho muito linda, né? Que assim, enfim, ficou muito boa, é com o momento em que o Luca aponta e fala, você é um monstro, né, pro Alberto, quando ele vira monstro e tal, daí ele meio que se decepciona, né, com quem diz, você não vai falar que você é, e aí eu vou ficar, daí ele meio que, tipo, você vê que ele se decepciona com o amigo dele, né, Sim. Porque o amigo preferiu ficar do lado da menina, né. Ele se decepciona tanto que ele destrói a casa dele inteira. Sim, então, tem isso. Ele destrói a casa inteira, de tanta decepção que ele ficou. Cara, eu adorei essa cena ao mesmo tempo que não, assim, no sentido assim, quando rolou, né, eu lembro que eu dei um grito, eu fiquei, meu Deus, não acredito que ele fez isso, eu acho ótimo, meio porque realmente, exato, é muito pesado, né, é uma ameaça pros dois, e aí naquele momento ele quis se distanciar e falar, nossa, é você, eu não sou nada disso, ele tá negando quem ele é, né, mas aí mas é mais uma coisa que eu achei muito fácil, ele logo, né, no momento seguinte ele se arrepende e já toma uma atitude sobre isso. Depois o menino vai atrás dele, e aí fica por isso, assim, tipo, é um momento que eu achei que tão interessante e inesperado, eu não esperava isso do Luca, sabe? Mas aí também não acho que foi pra muito lugar, sabe? Porque é isso, acaba que a grande ameaça do filme é descobrirem que eles são nossos marinhos, e aí é isso. Parece que as coisas são resolvidas muito fáceis, aí não faz sentido toda a construção pra ser dessa forma, pelo menos. E ela, eu acho que ela até destoa da mensagem que é dita, né, na frase lá da avó, que é, tipo, vai ter quem nunca os aceite como eles são, independente de ser ou não metáfora, né, com questões LGBTs e tal. Em qualquer situação, se você é uma pessoa que não se encaixa de alguma maneira, por qualquer coisa que não se encaixe no que é padrão e tal, de fato, não vai ter quem não aceite. Se vai ter quem não aceite, então mostre quem não aceita, entendeu? Sabe, assim, só, tipo, até seria uma oportunidade de você pegar o Dória, né, que o rapazinho vilão parece um pouco Dória, com a blusa lá. Você pegar o pequeno Dória lá, o jovem Dória, e fazer ele virar um vilãozão, sabe? Tipo, movimentar alguma coisa e tal. Enfim, a questão não é fazer um filme que não foi feito, a questão é ver que tem de onde extrair esses elementos que daria pra você deixar o filme com um pouco menos de facilidade, né? Um pouco mais de peso até, né? Que eu acho que é o que faz, não só filme da Pixar, mas qualquer filme, animação, que seja voltado pra criança e tal, faz ela ser, tipo, mais memorável, sabe? Ela ser impactante, você fala, meu Deus, eu fiquei com medo mesmo, ou, poxa, né, achei que a pessoa ia morrer mesmo, entendeu? Então, acho que, enfim, mas é aquilo, isso também em nenhum momento faz o filme ser ruim, né? Ele só é uma trama mais ok, né? Comum, assim, quando você pensa nessas questões, assim. Luca? Mom? What are you all doing here? If you promise to write to us every single day and be as safe as possible, and I mean safer than safe, you can go to school. I can? It's all arranged, actually. You'd stay with Julia and her mom. Your friend talked them into it. It wasn't easy. Luca, do you promise? Yes! Yes, I promise! Thank you. Just remember, we are always here for you, okay? Hey, look me in the eye. You know I love you, right? I know.
tem umas coisas interessantes que, pra quem é muito fã, né, de Hayao Miyazaki e tal, tem umas referências, né, que são feitas ali, umas brincadeiras que fazem homenagem ao Hayao Miyazaki. Por exemplo, a própria cidade, né, a cidade se chama Porto Rosso, é dito depois, né, que foi uma homenagem, inclusive, a uma das obras do Hayao Miyazaki, que fala também sobre essa coisa do não pertencimento e tudo mais, que é o Porco Rosso, né, que é o do Hayao Miyazaki, que é a história de um porco ali, que é aviador e tal, ele fica salvando as pessoas e tal. Então fizeram essa brincadeira, né, uma referência ali indireta e tudo mais, e também uma outra referência que é o Ponyo, né, um outro filme do Hayao Miyazaki que tem essa brincadeira também sobre a questão marítima e tudo mais, e Ponyo, que é uma adaptação de A Pequena Sereia, então também tem essas referências ali intrínsecas, né, então é interessante da gente ver quando a obra ela é feita, aonde que os diretores, os roteiristas e tal vão puxar, né, as referências, porque tem muita coisa muito bacana que já foi feita e que traz também essa familiaridade pra gente, às vezes sem a gente saber. E teve gente que associou com o Me Chame Pelo Seu Nome, né? Aí eu fiquei assim, aí eu sou o insuportável da geografia, eu fiquei assim, mas o Me Chame Pelo Seu Nome é na Toscana, este é na Ligúria, tipo, no litoral, a Toscana não tem, né, não é no litoral. É gays na Itália, acabou. Então, é isso, por isso que as pessoas associaram. Eu falei, não tem nada a ver. E tipo, seria um verão na Itália, né? Então todo filme que for um verão na Itália, você vai associar, então você vai falar que esse filme foi inspirado no Sob o Sol da Toscana? Não tem nada a ver. Aquele filme da Hilary Duff na Itália. Sensacional. Ô Edu, fala pra gente um pouco o que você achou aí da Giulia, essa personagem feminina. Eu achei ela tão encantadora, né? Ela é muito fofa, cara. Ela é muito, muito fofa. E um coração enorme, né? Porque ela é muito engraçado a relação que ela estabelece com os meninos, né? A princípio ela tá desconfiada ali, porque eles querem, né, fazer parte lá pra ganhar o dinheiro e comprar a Vespa, e ela, tipo, tá acostumada a correr sozinha, e aí ela decide deixar eles participarem, e a partir daí ela realmente decide, tipo, fazer parte da vida deles dois, sabe? Incluir eles em tudo. Então eu acho ela adorável, assim, adorável. E principalmente pelo tanto de conhecimento que ela traz, principalmente pro Luca, né? Acaba despertando um lado dele muito aguçado pra saber mais, pra saber do mundo, pra ir pra escola. E o coração dela é gigante, assim, que eu acho ela muito, muito, muito coração, que ela fica arrasada quando vê o Luca todo lá com a roupinha de mergulho, né? E ela preocupada, cara, não faz isso, assim, é muito fofo, de verdade. É muito bom, é. E sabe uma coisa que eu achei muito legal também? É porque ela é essa menina sagaz, né? Essa menina inteligentíssima ali, que aparentemente, né, não tem os preconceitos que a cidade carrega e tal. E é interessante que quando ela percebe que o Alberto é um monstro marinho, e aí o Luca tá perto e tal, e aí rola toda aquela tensão, se você observar a cara dela, tipo, como eles fizeram ela ali, ela entende, sabe, a ameaça, o primeiro instinto dela é a de, putz, eu tô na frente de um monstro marinho e tal, mas em seguida você começa a olhar pra ela e você vê que ela fica com uma cara de dúvida, sabe? E aí a cena corta e aí aparece o Luca entrando com ela dentro de casa e ela pega o copo e joga nele, e ali ela já fala, cara, era óbvio, tava na cara, tipo, vocês são amigos, estavam juntos o tempo todo e tal, como não sabia? Então ela simplesmente olha de novo e ela faz de novo essa expressão de obviedade ali, sabe? Então ela é muito expressiva, sabe? Isso que eu achei legal também. E como uma pessoa inteligente, ela meio que entende, né, o lado dos dois e não vai pro lado da não aceitação, né, enfim, de não querer, né, os dois por perto e tal, pelo contrário, ela meio que entende. Mas eu acho interessante também o momento em que o Luca e a Giulia começam a fortalecer a amizade, porque eles têm gostos em comum, né, de aprender as coisas, de ler os livros e tal, de ver lá o céu, né, pelo telescópio, e aí rola um ciúmes, né, por parte do Alberto, que claro que teve a interpretação do ponto de vista do ciúme, porque seria um ciúme romântico e tal, mas eu acho que mais do que isso, o importante é, tipo, o Alberto era esse cara, né, que ensinava ao Luca, né, era ele que sabia das coisas, mesmo que
do jeito dele, né? Tipo, né, tinha as ideias dele e achava que era certo. Você vê que, tipo, ele perde esse posto. Então o ciúme, na verdade, é um pouco também por isso, né? Do tipo, o Lucas substituiu ele como uma espécie de mentor, que fala do que são as estrelas, que conta das coisas, que sabe da verdade das coisas, e aí passou a ser ela, e por isso ele fica com esses ciúmes, né? Então isso que é interessante também. Sim. E daí ele vai lá e fala, não, as estrelas não são peixes, sei lá o quê, e aí ele fala assim, as estrelas não são isso e tal, e aí ele meio que não aceita, mas ele não aceita porque ele criou já uma barreira, do tipo assim, cara, o que essa menina tá indo com um papinho aí, tipo, eu que sei... não é nem isso, a questão acho que é o que ela tá, tipo, ensinando, sendo que eu sei das coisas, porque ele tem um pouco dessa autoafirmação, por ele ser solitário, ele meio que se autoafirma mostrando que sabe das coisas, né, e tal. Aliás, o roteiro faz muito essa brincadeira, né, tem vários momentos, assim, que ele fala uns absurdos, umas coisas que não faz o menor sentido, e daí ele fala, não, eu sei porque eu vivi isso, eu fui, tipo, a hora que ele mostra o céu, e ele fala, aquilo ali, ó, é tudo peixe e tal, aquele ali maiorzão, é um outro. Eu sei porque eu toquei nele. Um dia eu encostei nele e o Luca do caraca, incrível você ter chegado lá e tal. E sabe por que faz sentido? Que eu acho isso muito legal, esses diálogos. Porque você imagina que são dois seres que vieram do oceano. E no oceano, o limite é justamente a linha de água em cima, né? Que tá na superfície. Então, assim, se eles estiverem no fundo e eles olharem para uma coisa lá em cima, o fato de você conseguir nadar até lá, encostar naquilo, inclusive passar aquilo, é muito fácil, entendeu? É palpável, entendeu? E aí, quando ele dá essa explicação que, ó, nesse mundo a gente tem os peixes que estão muito lá em cima e tem um outro peixão gigante ali e tal, que é a lua no caso, que daí ele consegue chegar, ele encosta, pra eles vai fazer muito sentido isso, porque é óbvio, se ali eles estão, ali o problema deles é esse, é que eles estão plantados no chão, mas se no universo deles eles conseguem subir e ir até o máximo possível, por que não ali eles não conseguiriam, né? É só uma distância diferente, né? Um alcance diferente. É a mesma lógica física pra eles, né? Exatamente. Sim. Aliás, aí tem um outro personagem que eu queria falar, que é o eu vou chamar agora do Dória Júnior. O Dória. Cara, perfeito. Eu nunca mais vou chamar de qualquer outra coisa. Ai. Eu achei esse personagem tão engraçado, assim, o jeito dele. E uma das cenas que eu achei mais engraçada foi o momento que eles vão começar a corrida, que é esse triatlon, e ele banha aquele outro garoto que é a capanga dele de óleo. Bisunta ele, que é pra ir mais rápido. Olha, maravilhoso. E no meio do caminho o menino é atacado por peixinhos que ficam mordendo. Aquilo é muito bom, cara. É tipo seria um óleo de aqueles óleos de sardinha, né? Tipo, a pior coisa pra você pôr numa pessoa que vai entrar no mar, mas tudo bem. Mas foi bem bolado essas paradas, assim, essas coisas são muito boas. Assim. Não, e esse personagem é um personagem muito interessante, né? Porque ele venceu essa corrida, ele não saiu da comunidade, porque ele se vê, né, como uma pessoa, tipo, de super sucesso ali e tal. E assim, ele que carrega todos os preconceitos da cidade, ele é o símbolo maior disso, né? Então, é óbvio, é aquele personagem típico, né, de ser o antagonista, o preconceituoso, o que vai se dar mal no final e tudo mais, mas os trejeitos dele, né, a fala, é aquele garoto que se ele não tivesse nessa comunidade em si, que é uma cidade pequena e tal, ele tivesse ido pra uma cidade grande, provavelmente é o garoto que sofreria bullying também, entendeu? Então, ele é o que ele faz o bullying, mas ele sofreria também do bullying. Isso que é interessante, que é meio dúbio, né, a persona dele, assim. É a autoafirmação pra poder bloquear justamente a falta de autoestima, né? Tipo, né, uma estratégia de defesa, tal, característica bem típica de muito vilão ou de muito personagem que até na Pixar mesmo acho que tem vários assim, né? Tipo, que tem esse tipo de característica, assim. Mas é legal que é isso, ele é só um dos obstáculos deles lá para poder gerar o desejo pela competição em si, né? Pra ser quem vai ameaçar ele um pouquinho, né? Enfim, mas é isso, ele acaba ficando mais como esse vilão
cômico, né, então. Eu confesso que eu fico muito irritada, eu não gosto, assim. Tipo, eu não gosto desse tipo de personagem que tá... Babaquinha, né? Não, que tá ali, ele é babaca por ser babaca e é isso, tipo, então ele só tem uma função narrativa, sabe? Ele não traz nada, de fato, sabe? Eu acho que é uma interpretação válida o rolê da insegurança, mas nem acho isso necessariamente, porque não é uma coisa que em algum momento se predispõe a explorar, qualquer coisa assim. É só tipo, tem que ter esse vilãozinho, então ele vai ficar ali. Não sei. Me irritou, mas eu gostei muito do momento que zoaram o bigode dele, o pseudo bigode. Aquilo ali foi um momento de triunfo. E é muito bem feito, né? Tipo, não é. Tem uma hora que chega mais de perto, você vê, né? Que é tipo aquele bigodinho ralinho, assim. Ele se acha. É porque ele não corta porque ele quer mostrar que ele é mais velho, né? Que ele é adulto. Só que, tipo, ele tem 5 fios, né? Assim. É muito bom isso. Eu queria comentar um pouquinho da Júlia, no sentido de que, falando um pouco desse rolê de insegurança, eu achei muito interessante como ela é autêntica. Ela é insegura, né? Ela tem alguns momentos que ela fala, exagerei, né? Minha mãe fala às vezes que eu exagero. Então ainda ela não tem certeza se ela ser quem ela é bom, sabe? Tipo, porque ela não pertence muito ali à cidade. As pessoas parece que veem ela como uma pessoa que não pertence, né? Porque ela só passa os verões ali com o pai e tal. É uma menina de cidade grande, então, na verdade. Mas ainda assim, mesmo com a segurança, ela ainda assim é muito ela mesma, né? Sim, exato. Ela duvida, mas ainda assim ela é muito ela. E isso incentiva os amigos. E nesses momentos, por exemplo, que ela percebe que o Alberto tá com ciúme. Não sei se ela percebe que é ciúme, mas que ele olha para ela com cara feia, ela fica muito desentendida, assim, ela não entende. Porque ela só tá tentando ajudar, né? Ela só tá tentando fazer ali o Luca aprender e ver as coisas e tal. Então, tipo, ela tá ali também encontrando pessoas que estão aceitando ela como ela é, né? É uma trajetória diferente, mas também tá ali encontrando a turma e, eventualmente, enfim, o Luca vai pra escola com ela, então ela vai ter um colega, isso é bem legal. E faz sentido a questão do pai dela, né? De ser um cara que, apesar da figura tal, de ser meio assim, ele é o cara que aceita, né? Que, enfim, que abraça, né, as pessoas e tal. Então acho que faz sentido, né? Que ela seja desse jeito com o pai que ela tem, né? Assim, que é mais, enfim, mais aberto, né? Eu gostei bastante dessa parte, como fica confuso, né? Porque o Alberto tá morrendo de ciúme da Julia com o Luca, e ela tá o tempo todo querendo abraçar os dois e botando a mesa pra eles. E ele tá muito irritado, e ela realmente não entende, porque pra ela, cara, são todos iguais, todos amigos. Exato. Sim. Essa personalidade dela, de ser essa figura agregadora, autoconfiante e tal, é importante, né, para que a história deslanche mesmo, né? Agora, é uma coisa impressionante de você ver, porque isso que a Marina falou é uma realidade, assim. Ela ainda assim era uma figura deslocada, que não à toa ela já tinha participado outras 2 vezes dessa corrida anual que acontecia lá, e ela participou sozinha, né? Quer dizer, ela não se entendia encaixada em nenhuma tribo ali dentro daquela realidade, né? Então, assim, por mais que ela tivesse essa autoconfiança, ela se forçasse a se manter autêntica ali nas coisas dela, ela ainda assim era uma figura solitária dentro daquele vilarejo. Isso é interessante mesmo. E aí, quando você tem esses 2 personagens forasteiros, que vêm de uma realidade completamente diferente e tal, é o que puxa ela. Então a mesma atitude que o Alberto tem com o Luca, de puxar ele de dentro da água, os dois têm com ela, né? De puxar ela pra uma amizade ali, pra mostrar uma nova realidade pra ela, né? E ela é super carinhosa, essa menina é um doce. Eu tenho vontade de ter, aliás, dos 3, uns bonequinhos dos 3, assim, sabe? Em cima da mesa, só pra me lembrar que a vida é boa. Sim, eles são maravilhosos. Mas eu acho que eu ia preferir uma coisa mais tipo pelúcia dos monstrinhos do mar. Fica legal. Que daí eles também combinam com uma... Mas daí não bonequinho. Acho que eles combinam bastante até com a figura de pelúcia, assim. Imagino que logo deve ter, esse aqui já não tem, né? Eu vou comprar o peixe ovelha, cara. É isso. O peixe também. E eu não poderia deixar de terminar esse papo aqui sem lembrar de um dos personagens que eu achei um dos melhores, que todas as vezes que ele aparecia eu ria dele, que é o gato. O gato. Meu Deus.
O gato sabia que existia alguma coisa errada. É. É muito engraçado que ele fica encarando os dois assim o tempo inteiro. É muito engraçado. E sempre com a mesma cara, né? Aqueles olhinhos. Os olhinhos desconfiados, assim, olhando pra eles. Aquilo é muito bom, cara. É muito bom. É aquelas piadas muito de Chaplin, sabe? Aquelas piadas que não tem diálogo nenhum. É só a atuação corporal, assim. Então você pega e faz um gato com aqueles dois olhinhos assim, meio fechados, bem desconfiado. E, meu Deus do céu, fazer um rostinho desse gato, colocar em cima da escrivaninha quando você tá trabalhando, é tipo... É pra dar aquele estímulo, pra você não sair pro Facebook, entendeu? Exatamente. Muito desgostoso, né? A gente tá tipo, acredito que eu tenho que lidar com esses peixes aqui, cara. Tipo, eu sei o que vocês são. E ele é o que mais remete, acho que a anime, né? Tipo, já que o filme tem essa inspiração do Miyazaki, lembra muito os gatos de animes em geral, assim, de animação japonesa, assim. Pelo menos olhando, assim, pra mim, me bate muito isso. Ou seja, que enfim, com certeza foi o que mais, sei lá, que mais inspirou, ou o diretor deve ter se inspirado em algum específico, assim, que lembra bastante. Aqueles gatinhos sempre tem, né, tipo... Sempre anime, tem. Pelo menos que eu me lembro, da época que eu via mais anime, sempre tinha, tipo, um gato meio desconfiado, ou que tava sempre, né, por perto, assim, algumas figuras, assim, Achei massa, mas acho que eu fiquei mais assim com os monstrinhos mesmo do mar, principalmente a hora que eles estão nadando, aquela primeira vez que tipo eles saem, eu achei maravilhoso aquilo, que eles saem da água, daí a animação faz eles virarem pessoinhas, daí eles caem, tipo, é muito perfeito assim, muito bonito o jeito que ficou assim essa transformação assim. E tem uma última parte aqui pra gente discutir, que é a parte da imaginação do Luca, né? Porque isso foi outra coisa que me chamou muito a atenção também, assim. Em vários momentos, o longa ele faz essa brincadeira, né? De entrar na imaginação dele. Então, por exemplo, quando a Julia mostra pra ele Saturno e tal, fala, Saturno é o meu favorito, tem esses anéis e tal, ele já imagina ele em Saturno correndo pelos anéis e sabe, correndo com uma areia, assim, é muito legal aquilo, mesmo quando ele descobre, né, lá em cima não são estrelas, são peixes, ele se imagina ali e tal. Então, assim, esse lance de você pegar o personagem principal e trazer a imaginação dele pra algo visível, palpável, é um recurso que ajuda você, espectador, a entrar dentro do sonho dele, né? Entender que esse personagem é um personagem muito imagético, muito sonhador, ele sabe que ele tem a visão de um mundo diferente e tal. Então, assim, ele te dá novas camadas desse personagem, porque você tá entrando na cabeça do cara, basicamente, né? E mostra que ele vai além daquela realidade, né? Acho que é um dos pontos que faz... Porque, tipo, ele é muito sonhador, sonhador desse jeito não dá pra ficar pastoreando peixe burro, né, tipo, o resto da vida, então você tem que dar e acho que é mais pra isso, assim, né, pra mostrar o quanto ele tem capacidade de ir muito além, de estudar, né, que é o que ele acaba virando a meta dele, né, enfim, que também não deixa de ser uma mensagem interessante, né, do tipo, vai ampliar seus horizontes e tal, né. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui no podcast do Cinemação para dar aquela dica para você aproveitar melhor a sua semana. Dani, vamos começar com você dessa vez. O que você trouxe de bom de Plano Detalhe pra gente? O que você fez de bom durante a semana, Dani? Minha primeira indicação vai ser um livro, né? No podcast anterior eu indiquei um filme baseado numa obra do Neil Gaiman, e hoje eu quero indicar um livro do Neil Gaiman que chama O Oceano no Fim do Caminho, que até tem uma premissa super... A princípio eu achei que não tivesse muita fantasia, mas ledo engano, Neil Gaiman sempre vai ter fantasia, então tem bastante, mas ele começa com uma pegada bem de uma pessoa relembrando a infância e tal. E aí no fim tem toda uma história de fantasia envolvendo, que é muito bonita. Ao mesmo tempo é um livro super
de certa forma leve e de certa forma e muito gostoso de ler, e enfim, e dá pra ter também várias interpretações, né? Ou não, se você quiser só curtir tipo a aventura em si, desse menino que na verdade é o adulto se lembrando. Mas basicamente no livro, o livro conta a história desse cara que começa a lembrar da infância dele, e na infância dele ele conheceu uma amiga que era uma espécie de bruxa, talvez, enfim, que tinha um lago na casa, e esse lago era na verdade um oceano, porque levava para outros mundos. Daí ele enfrenta algumas dificuldades baseadas numa outra criatura, né, que essa amiga dele vai ajudar a se livrar. Enfim, dá pra ter várias interpretações, até sobre como as crianças veem os adultos e tal. E, enfim, livrão, super gostoso de ler, típico do Gaiman. Eu confesso que eu nunca não li muitos livros do Neil Gaiman. Comecei recentemente a ter mais contato com a obra dele. Não li os classicões, então quem for falar assim, mas o Sandman, não sei o quê, não li, mas li esse, então fica essa dica por enquanto. E eu quero indicar também, gente, eu vou fazer uma indicação temática de viagem, para quando for possível viajar, que é justamente para a região onde se passa o filme Luca. Porque quando eu vi, falei, gente, peraí, esse lugar. E eu já tive a oportunidade de passar, há muito tempo, muitos anos, já faz bastante tempo, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma região da Itália chamada Cinque Terre, né, que fica justamente nessa região chamada Ligúria, né, mas basicamente são 5 vilas, e todas bem parecidas com a Porto Rosso, né, do filme Luca, mas tem uma que chama Monte Rosso, inclusive, é Monte Rosso al Mare, e aí tem outras, são 5 vilas mesmo. Essas cidadezinhas são interligadas por uma trilha, nem é tão tipo trilha super... Não, é uma trilha cimentadinha, né, bonitinha, e você pode fazer o caminho andando entre elas, né, é uma baita de uma caminhada se você fizer tudo andando, mas dá pra fazer, tipo, é um passeio de um dia que você vai andar pra caramba, de cidadezinha em cidadezinha, e você passa por essa região que acho que chama Cinque Terre, uma coisa assim, que é um parque, né, acho que é Parque Nacional Cinque Terre, e é uma cidade mais linda que a outra, daquele jeitinho do filme, assim, sabe? Bonitinha, fofinha, toda colorida, uma prainha pequenininha, sabe? Aí tem uma mais de pescador, tem outra mais assim. No momento, quando eu fui, já tava um pouco assim, e eu acho que ela ficou bem mais... ela é tipo super turístico, então assim, vai ter gringaiada pra caramba, gente passando, muita gente andando nos lugares, com certeza, não é nenhum lugar que você fala, é um lugar que não vai ninguém, não, vai gente pra caramba, mas se alguém tiver a oportunidade, estiver planejando uma viagem para a Itália, que eu sei que não é todo dia que se planeja uma viagem pra Itália, não é que eu tô achando que as pessoas vão sair enlouquecido, o euro tá caro, não é isso, mas como o filme me inspirou e me lembrou dessa viagem que eu fiz já há um tempo atrás, quando o euro era um pouco mais barato, fica a dica para as pessoas. Então, se no dia que tiver todo mundo vacinado, que eu espero que não seja em 2035, se você for para lá e quiser passar, fica a dica, porque esse lugar é muito, muito bonito. Muito bem, olha aí, dica de viagem para quando puder fazer viagem, muito bom. Tem gente já fazendo, né, mas... exatamente. A gente não pode, sabe que não pode. Eduzinho, e você, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe, esse é seu momento de brilhar, né, Edu? Todo mundo sabe disso. Já tô com o meu bloquinho aqui. Olha, mas hoje eu não vou trucar, não. Vou falar só um mesmo. Não vou fazer truque, não. Como o Dani falou de viagem pra você quando acabar a pandemia, né? Nada melhor do que você viajar, então, dentro da sua casa, por enquanto, né, menino? Na semana passada, estreou um novo reality na Netflix, né? Que no Brasil ficou como Aluga-se um Paraíso, né? São 8 episódios ali de 35 minutos, onde 3 amigos, né, cada um de um perfil, eles vão visitar estilos de Airbnb, né? Então tem tipo cama e banho mais diferente do mundo. Aí tipo um dos Airbnb, e sempre o tema é um Airbnb luxuoso, um Airbnb diferente no design e sempre um que é mais barato. E aí tipo eles vão pra Bali. Eles fizeram um na Finlândia, que eles, tipo, o Airbnb era num iglu. Assim, Caraca. É uma parada muito maneira, né? E pra gente que não tá podendo viajar, altos gatilhos. Mas é bem divertido, assim, né? Tem 8 episódios, eu vi 4 até agora, né? Aí tem eles num rancho em Montana. Tem um prédio lá
no México, que é no formato de cobra, tem uma mansão dentro de uma caverna, então são uns negócios, assim, muito legais, assim. E aí eles sempre intercalam, né, tipo, mostrar o ambiente com experiências que você pode ter naquele lugar, né. Aí em Bali, eles participam de uma cerimônia tradicional, aí em Montana vão cavalgar, em outros vão fazer jet ski, então, assim, é bem legal, de verdade, super maravilhoso para passar o tempo, e pra matar a saudade de sair, de viajar, né? De ver outros lugares, assim. Tô achando muito legal, de verdade, assim. Muito legal. Agora, Edu, você aqui não pode vir e só fazer um plano detalhe. Então, eu vou te forçar a fazer outro, porque eu queria saber de você se é válido um plano detalhe com Sweet Tooth, já que estamos aqui na Netflix. É validíssimo. Uma das coisinhas mais fofas que eu assisti nessa temporada, assim, cara. É muito gostosa a série de assistir todos os episódios num dia, porque o Gus é muito carismático, o Big Guy, né? A Ursa, assim, é muito gostoso de assistir. Não tem como você não ser vencido pelo carisma. E se você não gostou, o problema é seu, caixão é vela preta. Nossa, pior que eu vi, esqueci de colocar pra indicar no plano detalhe. Olha, mas aí. não é porque eu não gostei, não. Eu gostei pra caramba, mas... É muito fofinha. É e pra quem não quiser história, né? Já que você pediu 2, vou dar 3. Quem não quiser história e quiser só ver uns torso nus mesmo, 4ª temporada de Elite tá aí na Netflix pra passar tempo. Série pra passar tempo é a melhor categoria, né, cara? Sim. Eu vi também todos os episódios de uma vez, né? Porque é tanta falta de história e somente corpos nus por corpos nus que eu falei, é isso que eu tô precisando mesmo pra me distrair. Mas qual que é o enredo, a história? Menino, não tem enredo, né? Não tem. Até então era Parece sempre que assim. Todas as temporadas a mesma coisa, não é isso? Até então era sempre assim. Os alunos da escola, aí acontece um assassinato, e aí a trama se passa tentando montar o quebra-cabeça de quem matou a pessoa, quem foi assassinado, né? E aí nessa também tem meio com a trucagem dessa, já deixa o gancho pra próxima temporada que já estão filmando. Então, assim, é sucesso. Mas fora isso, tem muitas cenas de chuveiro, pessoas transando lambuzadas de chocolate. É maravilhoso. Assim, pra abstrair mesmo. Tu pode até deixar passando na televisão e fazer outra coisa, mas é muito bom. Tá vendo? Foi só dar uma provocadinha no Edu, no plano detalhe, que daí abriu a porteira. Já foi o negócio. Tá vendo? Me provoca, isso que dá. Eu sempre tenho mais de um. Pois é, aí vem aqui todo humildão. Não, só hoje. Não. O bom de saber Quis manter a classe. O bom da dica do Elite é que eu já sei o que eu vou ver depois que tá acabando de férias com o ex. Ai, nossa, eu também tô vendo de férias com ex, mas enfim. Parece que foi muito várzea, mas enfim. Exato. Mas e você? Vamos pro seu plano detalhe, o que você trouxe de bom pra gente? Então, primeiro que eu vou trazer um repetido, fiquei sabendo aí, mas eu queria falar que é o Inside, né, o especial de comédia, entre aspas, do Bob Burnham da Netflix, que é um filme que eu achei muito interessante, porque primeiro que eu fui pegando um especial de comédia e saí com depressão, então um pouco diferente do que eu tava. Eu pensei, vou ver um filme leve. E também eu achei muito interessante pra gente até refletir sobre os filmes que a gente deve ter daqui a alguns anos, né? Porque, tipo, todos os filmes que estão saindo foram filmados antes da pandemia, né? Então, até os filmes de pandemia saírem, de fato, né? Vai demorar uns bons anos aí, até fazer roteiro, até aprovar, até filmar, até a distribuidora, né? Então vai demorar uns anos ainda, mas eu achei legal. Foi o primeiro filme de pandemia que eu vi, por assim dizer. Interessante a forma que lida, né, bem com uma metalinguagem e tudo confinado em um único espaço, né? Ele é basicamente o Bob Burnham, ele faz o filme, ele que dirige, ele que faz o roteiro, ele faz tudo e dentro ali de um espaço, de um quarto. É um room, né, da Kobe Larson e o Jake Trump, só que da pandemia. E é um negócio assim,
Achei muito interessante, muito angustiante como as coisas vão acontecendo e você vai ficando cada vez mais assim, meu Deus, sabe? Aquela agonia e que depois quando você para olhar e fala, nossa, realmente, assim, tudo que isso de ficar, quem ficou em casa, né? Mas tudo isso que ficar em casa evoca na gente, sabe? Eu achei, eu realmente não estava preparada. Eu não fui assistir de forma nenhuma esperando isso, sabe? Então, eu achei muito louco passar por isso. E outro para seguir mais ou menos no tema é Homecoming King, que é um stand-up também. É um especial, não stand-up, né? Porque o side não é, mas que também é um especial de comédia, enfim, que é muito interessante, que é do Hassan Minhaj, que eu já indiquei aqui, que faz o Patriot Act, que foi cancelado, infelizmente, que é muito triste. Mas e aí o especial dele, que até explorou o Patriot Act no sentido de, tipo, do visual que tem e tudo mais. Basicamente, é, tipo, ele contando a trajetória dele enquanto filho de imigrantes, né, nos Estados Unidos. E muito interessante mesmo a forma que ele usa visualmente, a forma que ele conta a história. Realmente tem toda uma narrativa de coisas que ele conta para depois ele retomar e trazer um outro ponto, sabe? Eu achei, eu revi recentemente e é muito bom, muito legal mesmo. E aí recomendo, é aquela coisa aí, você vai chorar, aí você vai sorrir também, aquelas coisas assim, aquelas coisas mistas, né? Mas pelo menos nessa pandemia, é menos depressivo, então. Que legal, que legal. Tudo anotado aqui, lembrando você, né, ouvinte do podcast, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post. Então não pegou alguma coisa, pô, não sei escrever o nome do cara, não sei o quê. Não, vai aqui no post do podcast, vai estar lá tudo listado, exatamente o que foi indicado. Só você clicar já vai ser direcionado pro que a gente tá falando aqui. Para terminar o plano de detalhe de hoje, eu vou trazer uma dica. Já fiz uma dica meio conjunta, apesar de não ter visto ainda, né, o Sweet Tooth, mas eu quero ver. E já fiz aqui uma dica meio conjunta com o Edu, então eu vou indicar mais uma leve aqui também, que eu gostei muito, que é uma série que está na Globoplay, e é o Meu Amigo Bussunda, nova série aí da Globoplay, e que conta ali, né, em alguns episódios, quem foi o Bussunda, né, o que o Bussunda fazia e tal, como ele chegou, né, a ser essa figura conhecida e tal. É uma série rápida, tem 6 episódios, super rápida, uns 40 minutos de duração. Quem resolveu fazer essa série foi o Cláudio Manuel, né, que era aquele cara que fazia... Ele era parceiro do Bussunda naquela sketch que eles faziam, pra quem é dos anos 90 ali, ele fazia aquela sketch que ele era o machão, que vou dar porrada, lembra disso? Fazia. Então esse é o Cláudio Manuel. Ele que organizou ali, né, a série, e eles basicamente traçam toda a trajetória do Bussunda. Então desde quando ele, sabe, foi pra faculdade, até quando eles começaram a fazer, né, o jornal, e daí disso virou um programa humorístico, e aí, né, eles começaram a ficar muito conhecidos e tudo mais. Todos os integrantes do Cacete Planeta aparecem, eles falam inclusive, né, sobre a questão do politicamente correto também. É muito interessante porque a gente tem essa viagem no tempo, né, e eles inclusive falam isso, eles falam, cara, você precisa entender que quando o Cacete Planeta surgiu, em 92, um pouco antes disso, eles já estavam fazendo várias sketches e eles tinham acabado de sair de uma ditadura militar e tava um lance assim de, puta, a gente pode fazer o que a gente quiser e tal, e as piadas mais ofensivas possíveis eram feitas, era um horror. A hora que você assiste, você vê umas piadas assim, que você fala, caraca, como que faziam esse tipo de piada? Mas tudo é um recorte, né, de sua época. Agora, para além disso, a gente tem algumas coisas que mostra também o humor que eles faziam, que era um humor muito satírico, assim, uma coisa muito, em alguns momentos até um humor meio infantil, sabe? Então eles mostram uma passagem onde o Cacete Planeta nem existia e eles foram fazer uma viagem para a França e tal, e aí eles ficavam brincando, filmavam
eles se filmavam e tal, ficavam brincando com essa coisa. E aí tem uma sketchzinha que eles fazem, que eles ficam falando, estamos aqui na França, a gente vai ver uma partida de tênis e tal. Eles ficam filmando a quadra de tênis, onde tem 2 integrantes do Caceta ali, e fica um de cada lado e um fica jogando o próprio tênis pro outro. E aí eles ficam andando, sabe, com um pé só. Muito bom, cara, porque sabe, é uma piada, assim, tipo, até não erraram, infantil. Né? Não erraram, exatamente. E aí eles ficam com essas brincadeiras. Tem uma hora que o Bussunda vai numa cantina e aí ele pede um negócio que ele acha que é tipo uma Maria Mole, assim, sabe, meio que um marshmallow, e aí ele pega, compra, que eles ficam filmando, daí ele come, daí ele fica, cara, isso daqui não tem gosto, eu acho que isso daqui na verdade é uma esponja, e a gente tá comendo, nem é pra comer, enfim. E o último episódio é lindo, porque eles pegam a filha do Bussunda e ela é quem dirige o último episódio. Então ela vai atrás dos integrantes do Caceta, das pessoas que trabalharam e viveram com o pai dela, para saber o que essas pessoas viam, né, no Bussunda. E ela cria ali um manual, né, de você ser para você ser um Bussunda, sabe? Os lemas da vida do Bussunda. E é muito legal, é muito legal. Tem inclusive um dos lemas porque o Bussunda lia muito, e ele fala que um dos problemas da humanidade é que as pessoas não sabem conjugar o verbo foda-se, foder. Não sabem conjugar o verbo foder. Eu não vou explicar, vou deixar lá pra vocês assistirem. Na hora que eu vi isso, eu falei, caraca, o Daniel vai curtir muito esses lemas aqui. É que o meu atual é que as pessoas não sabem conjugar o verbo vacinar, mas tudo bem. Exato, mas depois, o dia que você for assistir, esse é muito legal que eles falam isso. Enfim, é uma série que te traz uma nostalgia daquele tempo, ao mesmo tempo é uma homenagem, né, pra quem era o Bussunda. E assim, pra mim que cresci vendo Caceta e Planeta, vivendo esse tipo de humor, eu descobri camadas ali do Bussunda que eu não imaginava, assim. Pra mim era uma figura que ficava muito além, né, que era só uma figura cômica e tal. E ele era um cara extremamente sensível, extremamente carinhoso e tal. Então, assim, é muito bonito mesmo. Me emocionei com a série, ri com a série, achei linda, linda. Fica aqui meu plano detalhe para você assistir, Meu Amigo Bussunda. Chegando aqui no final desse podcast, né? Podcast Cinemação 419, batemos esse papo delicioso aqui sobre Luca com os nossos amigos aqui, a Marina e o Edu, que vieram ajudar a gente a discutir o filme. Então, Má, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, e queria que você deixasse o convite, né, para quem quiser acompanhar agora seu podcast, quem quiser saber mais do que você está produzindo e tal, onde que te encontra, rede social e tal, enfim. Bom, exato, é isso, tô muito podcaster. Assim, as redes sociais do Potterish é Potterish Oficial no Instagram e Potterish no resto, né, o site é potterish.com. As minhas redes são todas Marina Anderi, Marina ANDRI. E aí, o nosso podcast, que é o Semanário dos Bruxos, ele sai toda terça-feira, tipo terça-feira assim, de manhãzinha, assim. Se tiver que sair pro trabalho, alguma coisa assim, vai estar lá. Especificamente de junho a gente tá de férias. Entre aspas, a gente não tá lançando episódio, mas tá gravando loucamente. Em julho a gente volta, então acredito que quando vocês estiverem ouvindo isso aqui já tá muito próximo, dá pra ouvir. E também tem 28 episódios, né? Já lançados, então dá pra maratonar, etc, né? E que a nossa ideia realmente é discutir Harry Potter. A gente sempre quis fazer isso, mas a gente não achava um formato. Fazia texto, né, no site, fazia vídeo no YouTube, mas acabava ficando muito unilateral, né? Então, agora, com o Semanário, eu sou apresentadora junto com o Pedro Martins, né, que também é do Potterish, e a gente sempre traz 1 ou 2 convidados para discutir um assunto. Desde isso, personagens, casos de Hogwarts. Tem um, por exemplo, que é super interessante, que se os fãs de Harry Potter são menos preconceituosos, que tem uma pesquisa sobre isso, e a gente vai destrinche, vai trazendo coisas. Então tem vários tipos de assunto, né? Se não interessar por todos, tudo bem, mas tem bastante conteúdo bem bacana. Legal,
E que agora, nessa nova temporada, por assim dizer, a gente vai estar lendo os livros de Harry Potter. Vai fazer um episódio para cada livro específico, né? Então vai ser uma coisa bem legal. Inclusive, estava editando antes aqui o episódio. Que legal. E é isso, tá disponível em todas as plataformas, né? Como falou, tipo, Deezer, se alguém ouvir, tem Spotify, Apple Podcasts, Google, qualquer agregador tem por lá. Então é isso. E aí, né, enfim, se ouvirem, curtirem, deem um alô nas redes do Ixo ou na minha própria rede mesmo, sempre legal ouvir de vocês. E muito obrigado, gente, por ter me convidado. Estava com saudades e foi muito legal. Que bom, Mar. A gente adora ter você aqui. Eduzinho, obrigado também. Você sabe que o carinho, né, que a gente tem por você. Queria que você deixasse aí também, né, todas as suas redes sociais e também o convite. Afinal de contas, o Edu é uma das pessoas que mais produz podcast nesse país. Quando você menos espera, pá, tá lá um logado. Atenção, Globo. Show. Cara, fica esperto. Corre aqui, Globo. Ai. Gente, quero agradecer mais uma vez o convite. Vocês sabem que podem me chamar sempre, por que for que eu venho, né, pra trazer grandes pérolas de sabedoria, ou não. Mas estamos aí, firmes e fortes, todos os domingos, logadinho, em algum momento do domingo vai sair no seu feed, né? Geralmente tem saído de manhã, né? Mas pode ser que saia à tarde. E segundas-feiras, The Sacer Show aí também, nos feed tudo aí, nos aplicativos tudo. E você pode seguir, né, a minha pessoa no Twitter, no @edu_sacer. Ou você pode seguir o Logadinho também, né, menino? Que é logado com 2 Gs. E aí você vai ficar sabendo de tudo. Ou não, pelo menos a gente adianta a pauta lá pra vocês e te dá uns spoilers assim, que vem por aí. Né? Então é um lugar para você passar 3 horinhas ali se distraindo, né? Ouvindo abobrinhas, coisas gostosas, né? Eu comecei a ouvir o último, daí vocês falam de gente que ouve faxinando a casa. Eu falei, gente, tem 3 horas de podcast, já tem de faxinar a casa, fazer janta. E aí 3 horas. Sei lá. Exato. Mas engraçado, Dani, é que quando vem menos de 3 horas, a pessoa reclama. Assim, como assim? Como assim só 2 horas e 10? Que absurdo. Né? Tá bom, né, menina? Aí vamos que vamos fazendo, né? E a vida, né? E a vida. Exato. O editor que lute, né? Por isso que cada vez tem menos edição. É por isso que a pessoa tem que apoiar o podcast que ela curte. Vai lá, doa uma grana, entendeu? Dá um apoio, vai lá no Padrim e tal. Cara, assim, a maioria da galera que faz podcast hoje não vive do podcast. Não mesmo. Tem um pessoal muito legal que tá na Globo, que tá ganhando uma grana, que tem equipe e tal. Tem o pessoal velho de guerra aí que, né, tem um monte de podcast, foi vendido para empresas e tal. Mas tem um pessoal, tipo Cinemação, tipo Logado, tipo Potterish lá e tal, que precisa de apoio, senão é complicado, entendeu? Exato. E que faz às vezes coisa melhor do que certos podcasts que eu fui ouvir outro dia e não ficou legal. É isso aí. Que é de gente que ganha muito dinheiro aí com esses podcasts. Eu fui ouvir, eu falei, gente, não é possível que com esse dinheiro que eles fazem, eles fizeram um podcast desse sobre o assunto lá. Enfim. Denúncia, Brasil! Denúncia! Adivinhem de quem é. Vocês não adivinharam. Ai. Duzinho, obrigado então novamente, viu, pela sua presença. Adoramos. Tamo junto. Dan, obrigado também mais uma vez por mais um podcast. Valeu, brigadão, valeu Marina, valeu Edu pela participação. E é isso, gente, manda o Bruno calar a boca e fala grazie mille pras pessoas e até semana que vem. Manda o Jair calar a boca, pelo amor também. de Deus. Nossa, se a sua voz interna for Jair, meu filho, não, pelo é amor coisa... de Deus. Tem não, alguma coisa errada. Pode ser só problema. O Bruno mesmo, silêncio Bruno, tá bom. É isso aí. O podcast Cinemação 419 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.